Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro. Eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, que nós que caminhamos conforme o índice analítico, conforme as ordens das palavras, ordem alfabética, nós estamos degustando em cada parágrafo, assim, estudando, apreciando cada momento. Então, como é importante para nós vivenciarmos o que nós estamos vendo no Catecismo da Igreja Católica, que nós caminhamos junto com a tradição, com o magistério e a palavra de Deus. Esse ensinamento muito rico traz para nós assim um direcionamento diante de cada situação. Como a gente foi falado, né? Quando você vai procurar algo, eu queria saber sobre o amor de Deus. Eu vou lá nesse índice analítico, vou ler a palavra amor e vou procurar ali. Hoje nós estamos falando já na palavra arma, que já é, conforme o índice analítico, nós já caminhamos bastante, nós temos todos os vídeos aí gravados. Todos os dias nós degustamos de um parágrafo. E falando sobre armas, o parágrafo 2314 vai falar sobre emprego indiscriminado das armas. Então, esse emprego indiscriminado das armas, o parágrafo 2314, ele está falando sobre os mandamentos, é não matar. Então, nós vamos entrar nesse parágrafo sabendo que é um ensinamento sobre não matar. Então, detalhadamente os mandamentos foi pronunciado aqui em cada parágrafo. Então, o parágrafo 2314 vai dizer assim: qualquer ação bélica que tenha em vista a destruição indiscriminada das cidades inteiras ou de vastas regiões com seus habitantes é um crime contra Deus e contra o próprio homem, a ser condenado com firmeza e sem excitações. Quero dar um tempinho aqui, porque assim, você vê no Antigo Testamento ali, o próprio Deus dando assim uma força para aqueles homens, aqueles guerreiros, conquistar cidades, conquistar locais, né? E qual foi a diferença? Quando o Verbo se faz carne, nosso Senhor Jesus, o príncipe da paz, como nós vamos ver agora, ele vem e traz para nós a plenitude da palavra. O que é a plenitude? O Verbo se fez carne, o próprio Deus conduzindo a humanidade para o céu. Então ele vê na dureza do coração dos homens, todas essas conquistas, todos esses locais. Quando foi caminhando, Deus foi cuidando. Então Deus nos dá esse livre-arbítrio para nós caminharmos no mundo. E diante disso, nós temos os combates, nós temos situações, e aquele povo que caminhava com Deus, Deus colocava a mão, e ali ele dava vitória sobre guerra, sobre situações. Mas o Senhor Jesus, o Verbo habitando no meio de nós, trazendo um novo direcionamento, Deus agora disse, o que meu filho falar, escute-o. Então nós vamos ver isso. Então a partir do momento que Jesus, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, ele trouxe a plenitude diante do querer de Deus. E isso nós vamos entender. Um dos riscos da guerra moderna é dar ocasião aos possuidores de armas científicas, principalmente atômicas, biológicas ou químicas, que cometerem tais crimes. Então, é uma arma em autodestruição muito grande. Então, assim, Deus condena isso. Então, quem pode tirar a vida ou dar a vida é somente Deus. E o próprio Deus, ele não quer mais que nós sejamos esse destruidor da humanidade, que nós tenhamos o autoconhecimento. Como que a gente vê? Vamos voltar ao parágrafo 2305. Diz assim: a paz terrestre é a imagem do fruto da paz de Cristo. O príncipe da paz messiânica, Isaías 9,5. Vamos pegar a nossa palavra, eu já deixei aberto aqui para adiantar. Isaías 9,5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre os seus ombros. Dilatei as fronteiras, saqueei os tesouros. Perdão, irmãos, deixa eu voltar aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado.
A soberania repousa sobre os seus ombros. Minha folha está grudando aqui. E ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então aqui nós já começamos a ver nosso Senhor Jesus, esse menino que é o Príncipe da Paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizades que os separava. Vamos pegar a última palavra que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, continuando, pelo sangue da sua cruz, ele matou a inimizade na própria carne, reconciliou os homens com Deus e fez de sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano e de sua união com Deus. Ele é a nossa paz. Efésios 2,14, já lemos. Declara bem-aventurados que promovem a paz. Mateus 5,9, nós já lemos também. Então, queridos irmãos, diante do querer de Deus, a partir do momento que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ele não deseja a destruição. Ele deseja, sim, a reconciliação, a paz, e que a gente possa ser apaziguador de todas as situações onde que há desavença e destruição em massa. Então, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre todas aquelas pessoas que estão à frente, que governam os países, que estão direcionando o povo, né? Que possa colocar a sua mão, o seu querer, a sua consciência, tudo nas mãos de Deus, unindo com a mão de Deus, que o direcionamento esteja no coração de cada um. Pedimos perdão também a Deus pelas aquelas pessoas que têm a dureza do coração, que não querem ouvir essa verdade que vem de Deus, o querer de Deus para todos. Então, mas nós estamos diante de um Deus que tudo pode. Ele pode parar qualquer situação. Como ele está permitindo que o ser humano vá indo também até aquilo que pode, Deus também ele tem a mão de chegar lá e colocar, falar, não, parou. Então que nós possamos ser conscientes do que o meu coração, o teu coração, tem que estar caminhando com Deus, aproximando-se de Deus, no querer de Deus. Eu caminho com essa sabedoria que está aqui no catecismo, me orientando, deixando o meu coração ser direcionado, eu não vou influenciar ninguém a promover guerras, né? Ao fazer o uso desnecessário das armas. Eu vou apacentar, eu vou cuidar para que haja mansidão no coração das pessoas que estiverem perto de mim. E eu tenho certeza, irmão, que cada um de nós que temos essa consciência e nós fazemos isso, nós não deixaremos que as situações malignas andem à frente. Mas nós sabemos que o mundo está ali tentando ser dominado por Satanás. Mas nós temos um Deus que não é o rei daqui, é do céu. Mas ele nos dá um caminho da salvação. Então que nós possamos viver essa graça no nosso coração e permitir que Deus domine o meu eu, o teu eu, e que a paz esteja no meio de nós. Que esse Pai Nosso que nós vamos rezar agora, encerrando a nossa live, esse momento do Café com Jesus, falando sobre armas e entendendo sobre o emprego indiscriminado das armas, que o nosso coração esteja unido ao querer de Deus, unido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Verdade, irmão. Dando um abraço aí para os irmãos que estão participando aí, que estão participando conosco. Tião, um grande abraço, que Deus abençoe. O mundo está assim, né, Tião? Está cheio de armadilhas. É o que a gente luta, né, irmão? Que Deus nos dê sempre essa força, essa sabedoria que vem de Deus. Sempre quando acontecer isso,
nós temos que parar, refletir, meditar e perguntar para Deus, né, como que eu devo caminhar. E nós vamos ficar livres, né, Tião, dessas situações. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe.